Antes de ir mais longe, recolha de um lado todos os livros e todas as heresias de Lutero e de Calvino, e do outro os livros das heresias dos pelagianos, dos semi-pelagianos, e colocai no fogo. Uns destroem a graça, outros a liberdade, e todos são cheios de erros. Jogai-os, pois, ao fogo. Todos os reprovados trazem gravados em suas frontes o oráculo do profeta Oséias. Tua perda vem de ti, a fim de que eles possam compreender que quem quer que se condena por sua própria malícia e porque quer se condenar. Peguemos em primeiro lugar por base estas duas verdades incontestáveis. Deus quer que todos os homens se salvem, e todos têm necessidade da graça de Deus. No entanto, se eu vos demonstro que Deus tem a vontade de salvar todos os homens, e que por isso ele lhes dá a todos sua graça, com todos os outros meios necessários para obter esse fim sublime, vós sereis forçados a concordar que quem quer que se condene deve a responsabilidade à sua própria malícia, e que se o maior número de cristãos é reprovado, é porque eles querem. Tua perda vem de ti. Em mim está somente o seu seguro. Que Deus tenha verdadeiramente vontade de salvar todos os homens, ele nos declara em 100 lugares dos livros santos. Eu não quero a morte do pecador, mas antes que ele se converta e que ele viva. Eu vivo, diz o Senhor, eu não quero a morte do ímpio. Convertei-vos e vivei. Quando alguém deseja muito uma coisa, dizemos que ele morre de desejo. É uma hipérbole, mas Deus quis e quer ainda tão fortemente a nossa salvação que ele por ela morreu de desejo, e ele sofreu a morte para nos dar a vida. Essa vontade de salvar todos os homens não é, pois, em Deus uma vontade afetada, superficial e aparente. É uma vontade verdadeira, efetiva e benfeitora, pois ele nos fornece todos os meios mais perfeitos para nos salvar. Ele nos dá não para que eles não tenham então seu efeito, ou porque ele quer que eles não tenham, mas ele nos dá com uma vontade sincera, com a intenção de que elas obtenham seus efeitos, e se eles não obtêm, ele se mostra aflito e ofendido. Ele ordena aos reprovados que eles mesmos empreguem a obra de sua salvação. Ele para isso os exorta, para isso os obriga, e se eles não fazem, eles pecam. Eles podem, pois, o fazer e assim se salvarem. Bem mais Deus, vendo que sem sua ajuda nós não poderíamos mesmo nos servir de sua graça, nos dá outros socorros, e se eles ficam algumas vezes ineficazes, a culpa disso é nossa, porque com esses mesmos socorros, em acto primo, como dizem os teólogos, com esses mesmos socorros, no qual um o abusa e com os quais ele se condena, um outro pode fazer o bem e se salvar. Ele o poderia mesmo com socorros menos poderosos. Sim, pode acontecer que um abuse de uma graça maior e se perca, enquanto o outro, que coopera com uma graça menor, se salve. Se, pois, alguém se afasta da justiça, da santidade, exclama Santo Agostinho, ele é arrebatado por seu livre-arbítrio, incitado por sua concupiscência, enganado por sua própria persuasão. Mas, para aqueles que não escutam a teologia, aqui está o que eu tenho a dizer-lhes. Deus é tão bom que, quando ele vê um pecador correndo para a sua perdição, ele corre atrás dele, chama-o, suplica-lhe e o acompanha até as portas do inferno. E o que não faz ele então para convertê-lo? Ele envia-lhe boas inspirações, santos pensamentos, e se ele não aproveita, ele se zanga, se indigna e o persegue. Vai ele ferir-lhe? Não. Ele deixa isso de lado e o perdoa. Mas o pecador não se converte ainda. Deus envia-lhe uma doença mortal. Tudo está acabado para ele, sem dúvida. Não, meus irmãos, Deus o cura.
O pecador se obstina no mal, Deus procura na sua misericórdia algum novo meio. Ele lhe dá ainda 1 ano, e o ano acaba, e aceita dar ainda um outro. Mas, se malgrado tudo isso o pecador quer se lançar no inferno, que faz Deus? O abandona? Não, ele o toma pela mão. E enquanto ele tem um pé no inferno e outro fora, ele o exorta ainda, e suplica-lhe a não abusar de suas graças. No entanto, eu vos pergunto, se esse homem se condena, não é verdade que ele se condena contra a vontade de Deus? E por que ele quer se condenar? Venham dizer-me agora, se Deus queria me condenar, por que colocou-me no mundo? Não tem desculpa. Pecador ingrato, aprendei hoje que se vós vos condenais, não é pois a Deus que é preciso responsabilizar, mas a vós e a vossa própria vontade. Para vos convencerdes disso, descei até as portas do abismo. De lá vos farei vir algum desses infelizes reprovados que queimam no inferno, a fim de que ele vos explique esta verdade. E aqui está um. Dizei-me, quem és tu? Eu sou um pobre idólatra, nascido em uma terra desconhecida. Eu nunca escutei falar nem do céu, nem do inferno, nem do que eu sofro agora. Pobre infeliz, vai-te, não és tu que procuro. Que algum outro venha, ei-lo aqui. Quem és tu? Eu sou um cismático, dos últimos confins da Tartária. Eu vivi sempre em um estado selvagem, sabendo apenas que há um Deus. Isto não é o que eu pergunto, retornai ao inferno. E aqui está um outro. E tu, quem és? Eu sou um pobre herético do norte. Eu nasci sobre o polo, sem jamais ter visto nem a luz do sol, nem a luz da fé. Isso não é ainda o que eu quero. Retomai ao inferno. Meus irmãos, eu tenho o coração quebrado ao ver que entre os reprovados, esses infelizes que nunca reconheceram nada da verdadeira fé. Sabei, portanto, que a sentença de condenação foi pronunciada contra eles. Nós dizemo-lhes, perditio tua ex te. Eles se condenaram porque eles quiseram. Tua perdição está em ti. E quantos foram os socorros que eles receberam de Deus para se salvar? Não os conhecemos, mas eles sabem bem. E eles gritam agora, vós sois justos, Senhor, e vossos julgamentos são retos. Vós deveis saber, meus irmãos, que a lei mais antiga é a lei de Deus, e que todos nós portamos escrita em nossos corações, na qual aprendemos sem mestres, e que é suficiente ter a luz da razão para conhecer todos os preceitos desta lei. É por isso que os próprios bárbaros se escondiam para cometer seus pecados, porque eles sabiam que era o mal o que eles faziam. E eles estão condenados por não terem observado a lei natural que eles tinham gravado em seus corações. Pois, se a tivessem observado, Deus teria feito antes um milagre do que deixá-los se condenarem. Ele lhes enviaria alguém para os instruir e lhes dar outros socorros, nos quais eles se tornaram indignos por não viverem conforme as inspirações de sua própria consciência, que nunca faltou-lhes em advertir do bem que deviam fazer e do mal que deviam evitar. Assim também é sua consciência que os acusa no tribunal de Deus. É ela que lhes diz continuamente no inferno, perditio tua ex te, perditio tua ex te. Eles não sabem o que responder, e são forçados a confessar que eles mereceram essa sorte. No entanto, se esses infiéis não têm desculpa, terão desculpas para um católico, que tinha à sua disposição tantos sacramentos, tantos sermões e tantos socorros? Como ousa ele dizer, se Deus deveria me condenar, por que me colocou ele no mundo? Como ousa ele falar assim, quando Deus lhe dá tantos socorros para se salvar? Terminemos, pois, de confundi-lo. A sorte dos católicos pecadores.
Respondei vós que sofreis nos abismos. Há católicos entre vós? Oh, se há, e quantos? Que um deles venha, pois, aqui. É impossível, eles estão extremamente no fundo, e para fazer-os vir, precisaria revirar completamente o inferno. É mais fácil para um daqueles que ali caem. Eu me dirijo, pois, a ti que vives no hábito do pecado mortal, no ódio, na lama do vício impuro, e que a cada dia te aproximas ainda mais do inferno. Pare, retornai no sentido contrário. É Jesus que te chama, e que por suas feridas, como que sendo tantas vozes eloquentes, te gritam: Meu filho, se tu te condenares, tu não terás a queixar senão de ti. Perditio tua ex te. Elevai os olhos e veja quantas e quantas graças eu te enriqueci, a fim de assegurar sua salvação eterna. Eu poderia te fazer nascer em uma floresta de bárbaros. Foi o que fiz a muitos outros, mas fiz-te nascer na fé católica. Fiz com que fosses educado por um bom pai e uma mãe excelente, com as instruções e ensinamentos mais puros. Se for condenado apesar de tudo isso, a quem será atribuída a falta? A ti, meu filho, a ti. Perditio tua ex te. Eu tive paciência contigo. Eu te escutei durante longos anos. Eu te escuto ainda hoje na penitência. Se malgrado tudo isso, te condenas, de quem é a falta? É tua, meu filho, é tua. Perditio tua ex te. Tu sabes quantos são mortos em reprovação diante dos teus olhos. Esses eram uma advertência para ti. Sabei quantos outros eu recoloquei no bom caminho para te dar o bom exemplo. Tu te lembras o que te disse esse excelente confessor? Fui eu quem o fiz dizer. Não te exortou ele para que mudes de vida, a fazer uma boa confissão? Era eu quem lhe inspirava. Lembra-te daquele sermão que te tocou o coração? Fui eu quem havia conduzido, e aquilo se passou entre mim e ti, no segredo de teu coração. Tu não o saberás esquecer. Essas inspirações interiores, esses conhecimentos tão claros, esses remorsos contínuos de tua consciência, tu ousarás negá-los? Tudo isso eram tantos socorros de minha graça, porque eu queria te salvar. Eu os recusei a tantos outros, e eu lhes dei a ti, porque eu te amei eternamente. Meu filho, quantos outros, se eu lhes falasse também eternamente, o que eu te falo hoje, se recolocariam no bom caminho. E tu me viras costas. Escute o que eu vou te dizer, e serão minhas últimas palavras. Tu me custaste sangue. Se malgrado este sangue que eu derramei por ti, tu queres se condenar, não te queixes de mim. Não acuse outro a não ser a ti. E durante toda a eternidade não esqueça que se tu te condenas contra a minha vontade. Tu te condenas porque tu queres te condenar. Perditio tua ex te. Ah, meu bom Jesus! Mesmo as pedras se dividiriam diante dessas doces palavras, de expressões assim tão afetuosas. Ah, que alguém que manifeste querer se condenar com tantas graças e socorros! Se para isso ainda tem alguém, que me escute, e que ele resista depois, se puder. Se vós quiserdes, vós vos salvareis. Barônio lembra que Juliano, o apóstata, depois de sua infame apostasia, concebeu um ódio tão grande contra o batismo que ele procurava dia e noite os meios de cancelá-lo. Ele preparou para isso um banho com sangue de cabras e se colocou nele, querendo com esse sangue impuro de uma vítima consagrada a Vênus retirar de sua alma o caráter sagrado do batismo. Essa conduta vos parece abominável, mas se Juliano tivesse atingido seu desejo, é certo que ele sofreria muito menos no inferno. Pecadores, o conselho que eu quero vos dar vos parecerá sem dúvida estranho, e, no entanto, para conseguir o bem, esse conselho, pelo contrário, inspirado por uma tenra compaixão por vós. Eu vos conjuro, pois, de joelhos,
pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo e pelo coração de Maria, que mudem de vida, que vos recoloqueis no caminho que conduz ao céu, e de fazer tudo o que vós puderdes para pertencerdes ao pequeno número dos eleitos. Se ao invés disso, vós quereis continuar a caminhar na via que conduz aos infernos, achai ao menos o meio de cancelar de vós o batismo. Infelizes de vós, se vos transportais ao inferno, tendo gravado em vossa alma o nome sagrado de Jesus Cristo e o caráter sagrado de cristão. Vossa confusão por causa disso será ainda maior. Fazei, pois, isso que eu vos aconselho. Se não quer vos converter, ide a partir de hoje, pedir ao vosso pároco para tirar vosso nome do registro dos batizados, a fim de que não reste mais nenhuma lembrança que fostes cristão. Suplicai ao vosso anjo da guarda de cancelar de seu livro as graças, as inspirações e os socorros que ele vos deu por ordem de Deus, pois, infelizes de vós, se ele os lembrar. Dizei a nosso Senhor que ele retome para si a sua fé, o seu batismo e os seus sacramentos. Vós estáis arrependidos de horror por esse tipo de pensamento. Jogai-vos, pois, aos pés de Jesus Cristo e dizei-lhes, com lágrimas nos olhos e com o coração contrito: Senhor, eu confesso que até aqui eu não vivi como cristão. Eu não sou digno de ser contado entre os vossos eleitos. Reconheço que mereço a condenação. Mas vossa misericórdia é grande, e cheio de confiança em vossa graça, eu protesto que eu quero salvar a minha alma, e portanto sacrifico minha fortuna, minha honra e até mesmo minha vida, contanto que eu salve a minha alma. Até aqui eu fui infiel, eu me arrependo, eu deploro e detesto minha infidelidade, e vos peço, disso humildemente, perdão. Perdoai-me, meu bom Jesus, e fortificai-me ao mesmo tempo, a fim de que eu me salve. Eu não vos peço nem riquezas, nem honras, nem prosperidade. Eu peço apenas uma coisa, a salvação da minha alma. E vós, ó Jesus, que dizeis? Aqui está a ovelha errante que voltou a vós. Ó bom pastor, abraçai esse pecador arrependido. Abençoai suas lágrimas e seus suspiros. Ou antes, abençoai esse povo, tão bem disposto, e que não quer mais buscar outra coisa, além da sua salvação. Protestemos, meus irmãos, aos pés de nosso Senhor, que nós queremos, custe o que custar, salvar nossa alma. Falemo-lhes com lágrimas nos olhos. Bom Jesus, eu quero salvar a minha alma. Ó benditas lágrimas, ó bem-aventurados suspiros. Eu quero, meus irmãos, mandar-vos novamente hoje todos os consolos. Se, pois, vós me pedis meus sentimentos sobre o quanto o número dos eleitos, ei-lo aqui. Quer tenham muitos ou poucos eleitos, eu digo que aquele que quer se salvar, se salva, e que ninguém se perde se não quer se perder. E se é verdade que são poucos que se salvam, é porque existem poucos que vivem bem. De resto, comparem essas duas opiniões. A primeira, que diz que a maior parte dos católicos é condenada. A segunda, que pretende ao contrário, que a maior parte dos católicos é salva. Representai-vos um anjo enviado por Deus para confirmar a primeira opinião, que venha dizer-vos não somente que a maior parte dos católicos é condenada, mas que de toda esta multidão aqui presente, um apenas será salvo. Se você obedece os mandamentos de Deus, se você detesta a corrupção do século, e se você abraça com o espírito de penitência a cruz de Jesus Cristo, você será então este único que será salvo. Representai-vos em seguida que este anjo volta entre vós, e que para confirmar a segunda opinião, ele vos diz que não somente a maior parte dos católicos é salva, mas que todo este auditório, uma só pessoa será condenada, e todos os outros se salvarão. Se você continua depois disso, com vossas deteriorações, vossas vinganças, vossas ações criminais
e com vossas impurezas, vós sereis então este único que será condenado. Para que serve, pois, saber se são poucos ou muitos que se salvam? Empregai-vos em garantir vossa salvação certa, por vossas obras boas. Nos diz São Pedro: se vós quiserdes, vós vos salvareis, disse São Tomás de Aquino à sua irmã, que perguntou-lhe o que ela devia fazer para ir ao céu. Eu vos digo a mesma coisa, e aqui está como prova minha asserção. Ninguém se condena se não peca mortalmente, isto é de fé. Ninguém peca mortalmente se não quer. É uma proposição teológica incontestável. Logo, ninguém vai ao inferno se ele não quer. A consequência é evidente. Isso não é suficiente para vos consolar? Chorai os pecados passados. Confessai-vos bem. Não pequem mais no futuro. E se vós sereis todos salvos. Por que, pois, tanto te atormentar, desde que é certo que para ir para o inferno é preciso pecar mortalmente, e que para pecar mortalmente é preciso querer? E, por consequência, não vamos ao inferno somente se queremos? Isso não é uma opinião, mas uma verdade incontestável e bem consoladora. Que Deus vos faça compreender e vos abençoe. Amém.